Bem-vinda de volta ao terceiro dia do Beleza Pura, o Festival para Mulheres Maduras. Essa jornada de conteúdo reflete o que somos, o que apreciamos e o que desejamos. E um dos nossos desejos é mudar a forma como a sociedade e as empresas nos veem, não é mesmo? E também mudar a forma como a publicidade nos retrata. Para nós, mulheres maduras, a beleza vai muito além da estética. Eu aprendi convivendo com as mulheres maduras, que a beleza é uma beleza da alma, é uma beleza da mente, é a beleza do autocuidado. E neste momento desafiante em que estamos vivendo, decidimos refletir sobre a aprendizagem, caminhos da transformação, que são autoconhecimento, autocompaixão, autocuidado e autocura. Bom, então daqui até às 20 horas, nós vamos ter 3 blocos de conteúdos. E o primeiro é com a Gabriela Picciolari e a Adriana Lila Albertal. O segundo bloco é com a Maria do Céu Formiga. E o terceiro bloco, que a gente vai finalizar o dia aqui, é com a Mariana Rabelo, que é fundadora da marca Vivedas. Nós vamos falar sobre beleza natural com ela. Então, vamos começar com a Gabriele Picciolari. A Gabriele, gente, ela acredita que o conhecimento é uma ferramenta poderosa para a inovação social. Há 11 anos, ela se dedica ao desenvolvimento integral do ser humano e pesquisa ao redor do mundo sobre medicinas integrativas e também sobre os processos de autotransformação. Ela formou-se terapeuta integrativa com foco no desenvolvimento da autocompaixão. Vocês já ouviram falar nisso? Então, ela se formou lá no Hospital Albert Einstein. E ela vai ter um papo com a Adriana Lila Albertal, minha amiga querida, que eu conheço há mais de 5 anos. Ela é empreendedora educacional e terapeuta energética. Ela trabalha com os processos de elevação da frequência vibracional e fortalecimento da intenção da transformação. Nossa, eu estou muito curiosa para ver o que essas meninas vão falar. Meninas, bem-vindas! Agora é com vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabriele, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui, fazendo parte do movimento Beleza Pura. Me sinto honrada pela introdução que a Beth fez e também por estar tendo essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do que eu venho estudado e praticado na minha vida em relação a esse novo olhar para o ser humano, para a nossa relação com as outras pessoas e com o meio. E isso inclui, é claro, a beleza, né, que faz parte das nossas vidas, é um valor essencial, mas que pode ser ressignificado a partir das nossas vivências e do que a gente realmente valoriza na vida. O que você me diz, Adriana? Então, também agradeço demais a Beth pelo convite a fazer parte deste programa da Beleza Pura. Acho que neste momento, século XXI, com tanta toxicidade que a gente sente em volta, falar em pureza, seja em beleza, seja em alma, faz bem para todos nós. Então, reafirmo minha felicidade de estar aqui compartilhando com vocês caminhos de transformação. E aí eu queria saber da Gabriele, eu fiquei muito impressionada ao ver que hoje compaixão é estudada academicamente. Conta um pouco sobre isso, Gabriele. Sim, vou contar para vocês um pouquinho da minha jornada, como que eu comecei a me interessar sobre o tema. Foi uma caminhada longa, que tem muito a ver com a minha história de vida, né? Porque realmente eu acho que eu nunca conheci ninguém que tivesse um chamado, assim, um propósito de alma que tivesse atrelado à biografia, né? Então, eu cresci num ambiente bastante complexo em relação a relações conflituosas e casos de abuso, né? Então, eu tinha um irmão esquizofrênico, um pai bipolar, e para mim foi uma questão de sobrevivência
ser muito observadora de mim mesma, das relações das pessoas, curiosa sobre a bioquímica do cérebro, como que ela influencia no nosso bem-estar, como que ela interfere na nossa vontade de se conectar aos outros seres humanos e ao mundo. E esse chamado me moveu, primeiro, a tentar fazer diferença no nosso mundo. Eu tive uma passagem muito importante na minha vida. Há 13 anos, minha mãe faleceu. E aquilo, para mim, foi um despertar muito grande de consciência. Eu comecei a me questionar por que eu estava trabalhando numa multinacional, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. E eu comecei a querer realmente fazer diferença no mundo. Naquela época, eu consegui uma bolsa de estudos para fazer mestrado na Austrália, em gestão ambiental, porque eu acreditava que eu tinha que estar atrelada a políticas públicas nessa área da sustentabilidade para poder fazer diferença. E essa experiência lá na Austrália mudou completamente a minha visão de tudo, porque acabei conhecendo uma psicóloga que trabalhava com terapias integrativas. E eu tinha uma doença crônica, né, que eu era asmática, assim, de não conseguir mesmo sair de casa sem bombinha. E em 3 meses de tratamento com ela, eu me curei, eu nunca mais tive problemas. Então, aquilo mudou totalmente a minha percepção de saúde, a forma como eu enxergava o funcionamento do nosso corpo, porque eu sou filha de médicos. E era muito comum na minha família, né, a discussão sobre novas drogas, né, o funcionamento de novos remédios. E todos esses fatores, né, que interferem nessa parte mais física são muito relevantes. Porém, a medicina convencional deixou de lado uma esfera gigante do nosso ser, né, que é justamente essa parte psicoespiritual. E então, essa visão ampliada do mundo foi me levando a ter cada vez mais descobertas, né? Eu me formei como mestre em gestão ambiental, trabalhei em consultoria de sustentabilidade, acabei caminhando cada vez mais para a área de inovação e, na tentativa de resolver problemas complexos dentro de organizações, eu comecei a ficar cada vez mais inquieta, porque eu percebia que o que fazia com que as pessoas agissem de forma não atenciosa, com pouco cuidado em relação ao meio ambiente, com falta de ética, era justamente uma desconexão profunda com elas mesmas. Então, eu passei a ir cada vez mais para essa linha do desenvolvimento humano, a partir de estudos em antroposofia, a partir de estudos do pensador contemporâneo Ken Wilber, que tem a visão integral do ser humano e é uma grande referência nessa área de sustentabilidade e psicologia integral. E eu fui me aprofundando em tudo isso, até que, em dado momento, eu quis ter mais dados científicos sobre todas as terapias que eu já vinha estudando experiencialmente na minha própria vida. E foi aí que eu fui fazer uma pós-graduação no Hospital Albert Einstein, que era em medicina integrativa na época, e lá eu conheci a pesquisadora Elisa Cosasa, que foi uma grande referência na minha vida. Ela mudou bastante a percepção que eu tinha sobre as temáticas que a gente estudava lá no Einstein, porque ela estava coordenando o primeiro mestrado no Brasil e internacional relacionado a esse tema da autocompaixão. Ela estava coordenando uma pesquisa que media o nível de autocompaixão em diferentes níveis gerenciais dentro da Natura. E uma das coisas importantes de aprendizado desse mestrado foi que mulheres que têm um nível mais alto de autocompaixão são melhores líderes. E eu comecei a pesquisar cientificamente isso, né? Virou o meu tema de conclusão de curso, e eu fui percebendo que quanto mais forte
é essa atitude interna de autocompaixão, essa qualidade interna. Quanto mais forte está esse campo eletromagnético do nosso coração, melhor está a nossa mente, mais forte está o nosso sistema imunológico. Então, eu realmente me encantei por esse tema, porque eu considero que ele é a base para o autocuidado. Assim, não dá para a gente falar do verdadeiro autocuidado profundo sem a gente pacificar a relação que a gente tem com a gente mesmo a partir de um diálogo interno mais gentil. É isso que eu tenho para falar sobre isso. Mas eu também estou bastante curiosa sobre o seu trabalho, Adriana. Conta um pouquinho como que é a sua visão a partir da reprogramação da mente. Então, assim como com você, eu chego nisso também através de uma história de vida com algumas características que depois se transformaram em estímulos para o meu próprio desenvolvimento. Só contando muito resumidamente, eu sou argentina, chego no Brasil em 24 horas como resultado de ser ativista política na ditadura militar argentina. Isso significou que cheguei destruída, porque todos os meus colegas de ativismo tinham sido assassinados, e eu precisei fazer um percurso intenso de reconstrução pessoal, interior. Eu queria estar bem, eu queria ser feliz, eu queria voltar a sorrir. E foi assim como começa, no Brasil, um processo de cultivo interior que até trouxe, dentro desse processo histórico, uma experiência muito difícil que foi maravilhosa depois, que é o fato de ter estado doente de cama durante quase 4 anos. Nesse tempo, eu me transformei. Me transformei fazendo uma intensa reprogramação interior que me levou à cura. E, graças a isso, estou aqui com vocês conversando. Bem, essas experiências de vida, em paralelo, além de eu achar sempre que educação é antes e depois, que aprender o que transforma, e por isso sou empresária educacional, em paralelo, eu sempre fiz formações que levassem a mim e a pessoas a fazer essa transformação. E a conclusão de tudo isso que eu fiz, constelações familiares, organizacionais, psicodrama pedagógico, em paralelo com administração, pedagogia e direito, porque, enfim, a gente precisa ser versátil de acordo com os desafios que a vida apresenta. Cheguei num ponto em que eu percebo que precisamos, para realmente executar a transformação que queremos, estar no nível de frequência vibracional alto. Como se consegue isso? No estado de espírito de amor, alegria e paz e gratidão. Esse é o trabalho que eu quero realizar até o final dos meus dias com as pessoas, porque a partir desse estado de espírito, que a intenção de transformação direcionada pode vir a se tornar uma realidade interior e no entorno. E aí me apoio, claro, em tudo que eu estudo de cientistas da nova ciência que conectam ciência com espiritualidade, como Greg Braden, por exemplo, que comunica continuamente a importância da integração do coração com o cérebro, que, realizando essa harmonização, isso propicia um potencial inacreditável
de intuição, de aprendizado, de novas habilidades. E como essa integração também pode levar a uma reprogramação e criação de uma nova vida. Enfim, é isso que eu venho fazendo em mim e que eu estou fazendo com outras pessoas e que eu gostaria de continuar fazendo, porque eu acho que a vida precisa ser honrada, ela é preciosa e cabe a todos nós cuidar muito bem dela. E aí, talvez acho que seria bem interessante, Gabriele, você contar para nós um pouco dessa diferenciação conceitual entre autocuidar, autoestima, autocompaixão, e também como é que fica dentro dessas definições o coitadismo. Conceitua um pouco para nós. Tá bem, essa realmente é uma pergunta bastante tabu, porque muitas pessoas confundem o tema, né, da autocompaixão com o coitadismo, né, a piedade de si mesmo, quando na verdade é justamente o oposto. Então, eu vou começar com um pouquinho de história da psicologia. Por muito tempo, acreditou-se que a premissa para o bem-estar psicológico era uma autoestima elevada. Só que, qual que é o porém em relação a isso? Quando a gente está falando de autoestima, a gente está falando de uma identidade que muitas vezes se forma de maneira fixa. É muito importante, no nosso processo formativo do ego, até os 21 anos, a gente ter realmente uma autoestima mais segura. A gente fazer parte de grupos, sentir esse pertencimento, saber, olha, eu luto judô, olha, eu frequento esse clube. Isso é muito bom em muitos momentos da nossa vida, enquanto a gente ainda está em processo formativo. A questão é, a autoestima é baseada em comparação. Se você vai seguindo a sua vida e se identificando demais com aquilo que você tem, então você é CEO de uma empresa, você tem um carro caro, e da noite para o dia você vai à falência e você perde o que você tem, você começa a acreditar que você não tem valor como ser humano sem ter aquilo que te fazia estar naquele status, que te fazia estar melhor em relação a outras pessoas. Então, já tem pesquisas que comprovam que a autoestima elevada, ela acentua níveis de narcisismo, né, de competição, e, inclusive, ela não tem contribuído muito nas questões relacionadas a abusos de poder, né? Ela fomenta abusos de poder. Então, o que a pesquisadora Kristin Neff, que antes pesquisava sobre autoestima, e depois, por passar por questões pessoais bem complexas na maternidade, em que ela não estava conseguindo dar conta dos desafios de ter um filho autista, ela foi buscar na sabedoria do budismo a ciência da autocompaixão e traduziu essa sabedoria para o mundo ocidental. E o que ela começou a descobrir? Ela começou a perceber que a autoestima, ela sempre se baseia na comparação e gera mais competição e níveis de estresse elevados, porque a gente está sempre naquela dependência de manter aquele status que a gente tem. Já a autocompaixão, o que ela é? Ela é a compaixão voltada para você mesmo. O que é a compaixão? É a vontade genuína de acabar com o sofrimento e descobrir as verdadeiras causas da felicidade. Ou seja, aquela felicidade que permanece, que não vem apenas de um prazer momentâneo. Então, se você quer acabar com o seu próprio sofrimento e descobrir as suas próprias causas de felicidade genuína, se você tem essa postura em relação a você mesmo, você precisa ter, primeiro, gentileza
para conseguir acolher as suas limitações, aceitá-las, reconhecê-las, integrá-las. E depois você precisa ter muita determinação e firmeza para agir na direção das mudanças necessárias para a sua cura, para a sua transformação, para os seus objetivos que vão te deixar mais realizada. Então, você percebe que a autocompaixão, ela, na verdade, é uma maneira gentil e inteligente de se automotivar. Porque a gente viveu grande parte da nossa vida na sociedade ocidental acreditando que críticas e violência eram o jeito de fazer com que as pessoas se tornassem motivados. E o quadro que a gente está tendo, né, com essa pandemia, né, é o quê? Feminicídio exacerbado, violência doméstica exacerbado, ansiedade e depressão como maiores doenças que hoje estão trazendo preocupação no mundo. Ou seja, a autocrítica excessiva, ela aumenta o nível de cortisol, que é o hormônio que gera estresse no corpo. E esses níveis elevados de tensão no corpo, a longo prazo, diminuem o nosso sistema imunológico, trazem muito sofrimento e vão fazendo com que a gente perca o encantamento e a curiosidade em relação à vida, né, que tem sido uma grande sombra em relação à humanidade, né, que a gente vai perdendo a fé nas pessoas, vai tendo medo de se relacionar, e isso vai dificultando cada vez mais a possibilidade da gente sentir confiança em nós mesmos e nos outros. Então, o que a autocompaixão ela faz? Ela é baseada na autoobservação. Então, o passo número 1 para o autoconhecimento é a autoobservação. É você começar a ouvir o que a sua mente está te dizendo a cada momento, né? Então, perceber se naquele momento que você erra, você se chama de idiota, se você se maltrata nos momentos em que você mais precisa de um colo, né? Então, são essas pequenas atitudes que a gente vai percebendo, nossa, que voz interna é essa? Que carrasco é esse que está dentro de mim? Né? E com a autocompaixão, a gente vai percebendo, nossa, existe raiva dentro de mim. E essa raiva está direcionada contra mim mesma. Então, essa raiva ela está aqui, ela existe porque eu não soube colocar limites, eu não soube me defender, eu não fui ensinada sobre isso, porque a gente, de fato, tem uma educação para a vida muito pobre, né? Infelizmente, a gente aprende um monte de coisa na escola, mas a gente não aprende como se entender, né? Como se portar no mundo. E aí a gente vai reconhecendo que esses sentimentos existem, que eles têm uma razão. E quando a gente consegue parar de se julgar por sentir aquilo, parar de se achar uma pessoa má, parar de sentir que você tem culpa das coisas e conseguir pacificar essas vozes dentro de você, você vai, aos poucos, tendo mais energia disponível para focar naquilo que você quer fortalecer dentro de você. Então, se você quer ter melhores hábitos alimentares, se você quer se mexer mais, ter conexões mais positivas com as pessoas, quanto mais você parar de falar mal de você mesma, mais energia você vai ter para colocar o foco naquilo que você quer semear na sua vida, né? Porque tudo na nossa vida é a prática, né? A gente vai germinando sementes de coisas boas diariamente. Assim como a gente toma banho todos os dias, é muito importante que a gente tenha práticas mentais diárias que nos fortaleçam e nos aproximem desses objetivos de uma vida mais próspera e harmoniosa. E aí eu passo a bola para você de novo, né, Adri? Então, esse trabalho de transformação da vida passa realmente por um processo de autocura em várias dimensões. Para poder realizar isso, é necessário aprender a se conectar consigo próprio, com o outro,
com o coletivo, e nessa conexão poder ir em conjunto com um grupo de pessoas que se vincule fortemente, ir deixando para trás o passado, deixando para trás o passado, as mágoas, todas essas lembranças que a gente continuamente tem presentes no aqui e agora. E chegando no aqui e agora, onde, nesse lugar presente, nós podemos estar plenamente presentes, colocar a nossa intenção de transformação no campo quântico unificado e, junto com a frequência vibracional elevada, poder, então, receber a resposta da fonte de energia para realizar essa transformação. É extremamente importante fazer parte de uma egrégora, de um grupo que ajude a sustentar esse processo. Porque esse é um processo que acontece com exercícios, meditações, neuromantras, afirmações, visualizações. E não é muito simples a pessoa sozinha sustentar isso. A força de um coletivo, de um conjunto de pessoas que olham nessa mesma direção, faz uma diferença muito grande. Então, esse é um convite que eu já deixo para vocês de realizar esse trabalho de transformação de vida. E daqui a pouquinho eu vou falar mais. Acho que agora a Gabriela vai contar, vai fazer o convite dela. Então, eu gostaria de finalizar aqui esse nosso quadro, contando para vocês como funcionam os meus cursos e atendimentos. Eu já tive algumas edições bem bacanas aqui na Unibis Cultural, de um curso chamado Autocompaixão e Cultura de Confiança, que era bem focado na aplicação da liderança compassiva dentro do ambiente organizacional. E como muitos alunos se interessaram em fazer uma imersão sobre o tema, é muito provável que em breve a gente lance um curso mais aprofundado sobre essa evolução da autoestima até a compaixão. E todos os meus contatos vão estar disponíveis aqui no site da Unibis e da Beleza Pura. E espero que a gente possa estar em contato. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Os convites que gostaria de fazer são vários. Por um lado, há um trabalho que chamo de bioconexão sistêmica, que é esse aprendizado de conexão interior com o outro e com o coletivo, e a conexão também com o nosso sistema energético, que nos conecta com nossa ancestralidade, da qual provém grande força. E gostaria muito de convidar vocês para fazer esse desenvolvimento energético. Por outro lado, tem um outro convite que chama Learning Circle, onde podemos ativar o inglês ao mesmo tempo que entramos em contato com o que a nova ciência está comunicando e propondo para a humanidade no planeta. São cientistas que conectam espiritualidade com ciência. E os vídeos, os textos, são em inglês. Então, para os que queiram manter ativo seu inglês, pode ser um bom caminho também para começar a entrar em contato com esses conteúdos. E, por último, a proposta mais abrangente
é a do Laboratório da Alquimia do Ser, que e faz esse percurso de conexão profunda interior para ir progressivamente transformando o nosso pensamento e, em consequência, transformando a realidade da nossa vida e criando a vida que queremos. Esses são os convites. Informações serão compartilhadas na Unibes e no Beleza Pura também. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigada, Adriana. Obrigada, Gabriele. Eu adorei a reflexão que vocês trouxeram aqui para a gente. E fica o convite para voltar aqui e continuar esse papo no nosso festival que vai ao longo do ano, hein? E você, está gostando do Beleza Pura deste ano? Então, deixe seus comentários aqui, dê sua opinião. Estamos anotando tudo, porque quem faz o nosso movimento é você. Juntas, a gente vai uma fortalecendo a outra. Bom, vamos lá. Agora eu vou chamar a nossa querida Maria do Céu Formiga, que vai falar sobre o conforto das pausas, né? Tão necessária nesses tempos de correria insana que a gente vive, né? A Maria do Céu Formiga, ela é psicóloga, pós-graduada em psicologia social e mestre em ciências da religião. Ela é psicoterapeuta de adultos, atendendo em seu consultório, e também é escritora. Participou da coletânea Amo Minha Idade, com o texto poético e prateado, e ela tem vários livros publicados no Brasil, como Visões de um Anti-Herói, Trajetória do Silêncio, O Primeiro Pôr do Sol, Remansos e Outros Encantos e Delicadezas. Ela é membro da Academia de Letras da Grande São Paulo, ocupando a cadeira do Mário Quintana e aquarelistas. Com você, Maria do Céu Formiga. Boa noite. Oi, Beth, muito obrigado por ter me convidado para participar desse evento tão gostoso, porque ele tem profundidade, ele está contextualizado a tudo que nós temos vivido e, ao mesmo tempo, ele é leve, suave, alegre, ou seja, tem características que são imperdíveis, principalmente para a identidade feminina. Bom, o ano passado eu participei presencialmente, participei também do lançamento do livro Amo a Minha Idade, porque faço parte dessa coletânea, e tive uma tarde inesquecível. Conheci pessoas maravilhosas, fiz novas amizades, mas logo depois veio o isolamento social. Fui atingida, como todas vocês, por uma reflexão que me levou a alterar profundamente o meu estilo de vida. Minha biografia é uma biografia de estar sempre a caminho. Eu entendo que viver é peregrinar entre um estado de ser e outro, entre um lugar e outro, entre um mundo e outro, entre o céu e a terra. Com essa Covid nos abatendo do jeito que nos abateu, evidentemente que eu também fui condicionada durante um tempo a olhar a vida através da janela. E é lógico, olhando a vida através da janela, foi inevitável que eu embaçasse com a minha própria respiração e tivesse comprometida a visão periférica das coisas. Aí eu pensei, eu tenho que mudar, eu não posso ficar num estado de lamento. E aí eu optei pelas pausas, para dar pausa para o meu cotidiano, para rever as minhas coisinhas. E eu faço parte desse contingente que passou a aprender a viver de outra forma. Como eu sou inclinada ao profundo e tenho a minha sensibilidade voltada para conferir os avessos da vida, é lógico que eu mergulhei num momento muito especial. Nesse primeiro tempo, entre pintar, tocar o violino, fazer poesias, eu até escrevi um livro, está prontinho. É um livro de poesias e aquarelas chamado Em Algum Lugar Dentro de Mim. Eu não tive nem o prazer de saborear isto, porque não só fui acometida pelo isolamento social, como eu fui perfurada pela Covid. Eu tive que ser internada
de uma maneira muito delicada. Fiquei um bom período no hospital, isolada. E nesse período de isolamento, as coisas começaram a frutificar de uma maneira belíssima no meu coração. Eu encontrei, no silêncio do descanso, a solitude. A solitude é diferente da solidão. A solitude é aquele estado de espírito, aquele estado de interioridade em que você está acompanhada por você mesma. E foi nesse estado que eu comecei a refletir sobre que loucura essa sociedade na qual eu estou inserida. Louca mesmo. A gente vive dentro do conceito, né, da lógica da dromocracia. Dromo de veloz é a sociedade da velocidade, é a lógica da pressa, que tem produzido estragos homéricos. Tanto é que já está sendo identificada uma nova síndrome, que é a síndrome da pressa, onde você briga com o tempo e você se torna escravo dele. Nessa síndrome da lógica, essa lógica perversa, não é, da correria, da urgência, a primeira coisa que eu conquisto é não viver o presente. Eu fico com uma dificuldade infinita de viver o momento presente. E é o momento presente que pode me dar indícios, indicadores daquilo que eu não estou fazendo, daquilo que eu deveria fazer, de como eu tenho conduzido o meu coração e a minha cabeça, aonde eu deveria colocar os meus afetos e não estou colocando. Então, exatamente no contrário da correria, aonde eu sou obrigada dentro dessa sociedade a não perder a oportunidade de ter tudo, a não deixar escapar nada, a viver correndo atrás da acumulação. E você sabe que quem vive atrás da acumulação, vive atrás da frustração, porque a acumulação te leva ao vazio. A satisfação vinda desse excesso de aquisições traz depois um vazio na alma. Então, foi lá no hospital que eu tive a oportunidade de entrar num contato mais profundo comigo. E a partir disto, eu desenvolvi um olhar que acabou se tornando um curso que eu já estou dando, chamado O Aconchego das Pausas e o Sentido da Vida. Eu sei que falar de descanso e de aconchego é funcionar na contramão, exatamente na contramão. Eu diria que é um tema contracultural, porque ele vai completamente no avesso do que nós somos condicionados. Nós somos condicionados a sempre estar produzindo. Você não estar produzindo é um dia menos produtivo, não é? E isso não pega bem. Há uma coisa também muito interessante que eu descobri nesse período em que eu estive no hospital, é de que a alma necessita de silêncio. A alma necessita de descanso. Eu preciso do momento da quietude, porque eu preciso me ouvir. Agora, por que a gente foge tanto, não é, desse período de quietude? Porque nós carregamos a ideia de que se eu me aquieto, eu começo a escutar uma barulheira dentro de mim, é choro, é coisa mal resolvida, parece que o nosso sótão interior, porque todos nós temos um sótão, onde a gente guarda algumas tranqueirinhas, porque é impossível, a nossa vida não é linear. Então, existem coisas agradáveis e coisas não agradáveis, não é? Eu tenho medo de parar e nessa quietude eu escutar esse gemido, esse choro. Eu diria para vocês que até se surgir esse gemido e esse choro, vale a pena. Vale a pena porque o nosso mundo interior não é mergulhar numa caverna, porque a caverna não tem saída. Mergulhar no nosso mundo interior é você passar por um túnel. E é no túnel, à meia luz, que você desenvolve profundamente os seus sentidos. E você encontra aí coisas preciosas. E você não vai sair do outro lado do túnel exatamente como você chegou. A perspectiva é de que você saia bem melhor daí. Uma coisa também que ficou muito nítida para mim é assim, existem dores, sentimentos, sensações que são fundos, eles são intransferíveis, eles são quase
impossíveis de serem divididos, eles são intransferíveis mesmo. Mas são esses sentimentos que você, na transitória dele, você chega ao colo de Deus. Essas sensações, esses sentimentos mais profundos, eles têm essa magia de, primeiro, de convocar a fazer essa trajetória sozinha e depois de presentear com esse sossego que transcende a todo entendimento. Nesse percurso que eu fiz, eu descobri também outras coisinhas que são mimosas para a minha vida. Eu descobri que a urgência, ela faz com que eu dificulte o renovo, eu dificulte a ressignificar a minha vida. E por que eu quero ressignificar a minha vida? Porque eu quero ter o que falar para as pessoas que eu amo. Eu quero ter o que falar para as pessoas que cruzam no meu caminho. E, principalmente, eu quero colaborar com Deus para botar ordem no caos. O meu trabalho é um trabalho de gabinete, é um trabalho de consultório. Nesse tempo todo, nós já estamos 1 ano em estado de isolamento, eu tenho atuado online. Sinto uma falta de abraçar as pessoas, mas é uma falta doída. Mas eu estou me preparando para uma grande celebração. Enquanto isso não acontece, eu vou fazendo essas pequenas celebrações online, através dos cursos que eu tenho dado, através das lives que eu tenho proferido, através da poesia que eu tenho escrito. E para terminar a noite de hoje, eu fiz um poema que eu vou falar para vocês. Poema O Conforto das Pausas. Estar não estando, eu não quero mais. Viver arrastada pela urgência, isso abafa minha sensibilidade e eu a quero ter como aliada para entender os avessos da vida. Quero pausar, pensar o futuro sem ansiedade e me permitir ver que, para além do que vejo, existem coisas que me completam e eu desconheço. Na viração do dia, quietinha, quero ouvir músicas que falem e orem por mim. Abrir mão do fazer antigo, exercitar, viver o tempo dos preparos e das esperas, aceitando que ainda assim eu corro o risco do inesperado me visitar, tirando inclusive muita coisa do lugar, mas não vai tirar tudo. Eu preciso ser menos exagerada, sair correndo e reagir com a visão periférica embaçada, eu também não quero mais. Não quero mais perder o foco. Gente, eu não quero mais perder o fôlego. Quero ser mais sábia e ficar inativa na hora certa e deixar Deus livre em suas intenções. Doce descanso, doce deleite, não fazer nada que possa me levar para longe dos pequenos encantos. Acolher que nem tudo dá para ser compartilhado. Existem apertos no peito que são inevitáveis, como eu disse agora há pouco, intransferíveis, são intraduzíveis, mas existem cantinhos onde só a alma consegue chegar. Quando o percurso é feito na solitude, o renovo pode acontecer. Ali ela se encontra com Deus, que é um solo sagrado, onde posso ser salva e ter a experiência do infinito, a experiência do eterno. Eternidade não é ausência de tempo, mas de tempo ilimitado. Enfim, estar não estando, eu não quero mais. Quero solta a minha sensibilidade, abraçar a esperança e a fé que me garante que além das possibilidades existe uma suave presença, existe Deus interagindo e ajudando a corrigir a vereda de cada dia. Desejo a vocês um término de noite bem agradável. Essa era a minha contribuição, pessoal. Um grande abraço e até lá. Que linda, Maria do Céu Formiga. Obrigada, obrigada por essa linda mensagem. Você é a nossa inspiração, Formiga, em tudo que você faz, viu? E agora, gente, nós vamos fechar com chave de ouro com a nossa entrevistada que aceitou falar sobre beleza natural.
ela é graduada em Administração de Empresas pela FAAP, tem MBA pela FGV, fez carreira na área de marketing de grandes empresas internacionais e, em 2003, fundou a Vivedas, que é uma empresa especializada em produtos orgânicos e naturais, cujo foco é a sustentabilidade e a viabilidade de um produto de alta qualidade equiparado aos melhores importados e com preços competitivos. Hoje ela é CEO da Vivedas, atuando diretamente na criação dos produtos e do branding. Eu vou entrevistar a Mariana Rabelo Soares. Seja bem-vinda, Mariana. Mariana, a gente está super curiosa, porque a sua carreira foi na área de marketing de grandes empresas, né, e no setor financeiro. Em 2003, você, então, passa a empreender numa área de produtos naturais. Então, conta para a gente como é que foi essa transformação, essa mudança, e o que tem por trás disso, assim, né? A gente está super curiosa. Beth, eu diria que, assim, eu acho que foi um processo até sem trocadilho natural. Eu viajava, sempre viajei muito, até por conta desde muito nova eu tinha já cuidava de áreas que envolviam viagens, né, marketing. Então eu viajava para as headquarters, né, para as matrizes da onde eu trabalhava, e eu sempre via a necessidade no Brasil de investimento em produto, né, de um produto diferenciado, e eu trouxe muito de fora a ideia. Eu queria fazer um produto com a qualidade internacional, mas com o preço de Brasil. Então, eu não pensei muito, não. Mas a Vivedas está aí, né? Eu falo, se eu soubesse, mas só tenho a agradecer. Na verdade, a gente, para empreender assim, se a gente para pensar muito, a gente não faz. Então, praticamente, você partiu de uma percepção, de uma necessidade própria, né? E de uma vivência também que você teve, que você via tantas coisas fora e via a necessidade de desenvolver coisas novas aqui também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre fui uma pessoa muito detalhista, extremamente detalhista no sentido de eu pegava um produto, eu pegava uma pasta de dente quando eu era criança e falava assim, por que essa pasta é tão ruim de sair da bisnaga? Então, eu acho que isso nasceu comigo, de eu querer fazer um produto diferente, melhor, né? Por que esse produto não pode ter essa consistência ou essa? Então, isso já nasceu comigo, essa vontade de criar, de desenvolver. Então, quando você está questionando um produto, quando você está desejando desenvolver um produto novo, né, com essa exigência, com esse nível de qualidade, a gente nem imagina o trabalho que dá. E aí eu quero que você me conte, então, um pouco os desafios de desenvolver um produto natural e ainda com preço acessível aqui no Brasil. Olha, bota desafio nisso. É muito desafio, né? E quando você começa, você não sabe quais são as manhas, né, do mercado, você não sabe o que o público vai dar valor ou não vai. Então, eu vou dar um exemplo, né? A gente poderia aqui, esse papo pode render muito. Mas os sabonetes, quando a Vivedas lançou os sabonetes em barra, temos até um aí, né, Beth? É maravilhoso, eu amei. Ele é de flor de laranjeira. Flor de laranjeira, maravilhoso. Então, quando nós começamos, por exemplo, a fazer sabonetes em barra, claro, eu pedi uma base que fosse sem gordura animal, porque o mercado fazia, ainda faz, né, mas na época 100% fazia com base animal. O que é isso? A matéria-prima do sabonete era a banha, né? Então, óbvio, na Vivedas eu tinha essa outra perspectiva, né? Eu queria fazer um sabonete com base vegetal e não tinha no mercado. Não tinha. Então, quando eu ia comprar a matéria-prima, o pessoal falava, imagina, esquece, está maluca? Você não vai conseguir. E aí, realmente, a base era cara, porque é a lei da oferta e da demanda. Pouca demanda, baixa oferta, né? O preço sobe. Né? Então, a gente precisou... alta demanda, baixa oferta, o preço sobe. Mas a gente precisou... anos depois, uns 2 anos depois, quando a Natura entrou no mercado,
ela passou a produzir em grande escala a base vegetal. Ela ainda não tinha esses sabonetes vegetais, né? E quando ela passou a produzir sabonetes vegetais, possibilitou que os menores também tivessem a oferta dessa matéria-prima para comprar. Então, passei por uns anos difíceis aí com esse produto, mas depois o mercado foi se acomodando e hoje o sabonete vegetal é quase que unânime. As pessoas têm orgulho de falar que o sabonete é vegetal, né? Mas não era bem assim, não. A persistência, né? Você persistiu, depois foi surfar aí numa oportunidade, né? Vindo de um movimento de mercado, né? Que a gente não tem controle sobre isso, né? Mas a persistência continua, né? O sonho, o desejo de fazer o produto, né? Sem dúvida. E vem cá, a gente tem até uma pergunta de uma embaixadora nossa aqui, que ela diz o seguinte: como são feitas as pesquisas dos ingredientes naturais e seus efeitos para nós? Vocês têm seus alquimistas? Acho que ela está imaginando lá alquimia, como fazer. A gente tem, na verdade, a pesquisa, né, ela é feita de várias formas. Mas eu sempre falo que nada melhor do que a pesquisa prática. Então, o que é isso? Na verdade, você tem que sentir, você tem que viver a demanda do mercado. Você tem que conversar com a sua comunidade, você tem que viajar, ver tendências. E, sim, temos profissionais excelentes, tanto internos, né? No começo, obviamente, que eram muito mais escassos, né, os recursos, mas temos profissionais internos e externos. O que eu quero dizer com externos? Hoje, o fornecedor de matéria-prima, ele tem cientistas, né, dentro das fábricas. Então, você pega grandes fornecedores de matérias-primas, eles têm departamentos muito avançados tecnicamente, né, em pesquisa, desenvolvimento, e a gente usa muito isso, a gente trabalha muito em parceria, né? Então, são tecnologias de ponta que nos fazem, sim, analisar as tendências. Você consegue ver o resultado de um fio de cabelo a partir de uma pesquisa, que resultado que você quer atingir. Como, por exemplo, transformar uma base que não era vegetal em uma base vegetal. Como, por exemplo, fazer uma coisa que a gente chama de challenge tests, para provar que um conservante natural seja tão eficaz quanto o conservante que não é natural, e por aí vai. Então, claro, a gente precisa muito usar um arsenal de gente a nosso favor. É como se fosse uma cadeia, né? É uma de cadeia. Parcerias e tecnologias. É uma cadeia. E, assim, a resposta nunca vai estar em uma coisa só, Beth. Você tem que ir atrás de muita coisa, porque, senão, você vai... para você sair do básico, você tem que ir atrás de muita informação. Muita pesquisa também, né? Muita. E sempre deve ter novidades, né? Sempre tem novidades, sempre tem também os obstáculos, por exemplo. Uma vez, nós fomos a primeira empresa a tirar os parabenos dos produtos. Então, tanto é que as pessoas ficaram chocadas, falaram assim, olha, para você tirar, a única forma é vocês provarem, então, que o conservante que vocês estão colocando funciona. Tem eficiência. Então, você imagina para a gente provar isso, né? Uau! Mas então vamos começar a falar sobre essa diferença então dos produtos naturais e os produtos convencionais. Você pode dar uma ideia para a gente e os efeitos também? A gente está falando aqui num evento para mulheres maduras e a gente sabe que os efeitos para a gente contam a partir de uma jornada, né? A gente chegou até aqui, utilizou vários produtos e vem utilizando. É diferente de quando você começa a usar, e a nossa pele também ela vai se transformando, né? Sim. Como é que eu posso dizer, na minha, né, humilde opinião, eu acho que não tem milagre, né? Tudo que a gente ingere, consome, usa na pele, isso vai ter um efeito no longo prazo. Você não vê o efeito assim, em uma semana. Não é assim que funciona, né? Mas é claro que, dentro desse conceito que é de dentro para fora, então passa por alimentação, né? Passa por o produto que você usa no seu cabelo. Né? Não adianta a pessoa falar, nossa, eu sou vegana, e pintar o cabelo com uma tinta. Né? Existem hoje tintas naturais, existem vários recursos, né? Então é todo um processo, porque esse processo ele pode não dar certo, ele não é tão claro assim. Ele é claro quando você de dentro para fora faz todo esse processo.
Aí você vai somando, né? Você vai somando. É que nem aquela, né, a pessoa que fuma. Se você fumar 1 ano, é uma coisa. Agora, se você fumar por muitos anos, a conta chega. Então, com ingredientes nocivos, com ingredientes como conservantes que fazem mal para a saúde, às vezes você tem aquele ardor no olho, você não sabe por quê. Isso aí vai acumulando também, né? E, então, a diferença que você vê assim, em relação aos produtos convencionais, os produtos naturais, eles também levam em consideração o nosso estilo de vida, né? Não é só o produto isoladamente que vai fazer o efeito. É um conjunto de coisas, né? E eu também eu não posso afirmar que um produto que não seja natural faça mal. Eu acho que assim, o que faz mal para um e não faz mal para o outro. Então, tudo tem que ser avaliado individualmente. Porém, você podendo evitar coisas básicas, como um conservante que não faça bem, um corante, né? É sabido que corante é um dos maiores fatores de alergia nas pessoas. Então, você podendo evitar, por que não, né? Mas é um conjunto de coisas. Entendi. Bom, a gente está falando, né, de beleza para maturidade. Então, se a gente pensar no que a gente chama de economia prateada, que é a soma de tudo o que é consumido pelo público 50 a mais, aqui no Brasil, por exemplo, é 1,8 trilhão a estimativa. Nossa. Né? A soma de tudo que é consumido por esse público, por nós. Eu já tenho 50. E a gente está sempre conversando com as empresas para mostrar a importância e também mostrar que existe muita oportunidade. Porque a gente pesquisa, a gente sabe que tem demandas não atendidas. E na área da beleza também. E eu tenho percebido que as mulheres maduras estão procurando produtos mais naturais. Isso a gente vê ao longo dos eventos do Beleza Pura, das pesquisas que a gente faz e da solicitação de conteúdo nessa área. E aí, então, a minha pergunta para você, se você tem percebido esse movimento lá nas suas lojas. Olha, a gente tem uma demanda forte desse público maduro, né? A gente sabe mais ou menos que o nosso público é um público pelo menos acima de 30 anos, 25, 30 anos para cima, está bem concentrado também nas de 50, 60. E a mulherada, o que é legal, eu acho que a madura hoje, ela tem recursos, né, para ficar muito bem cuidada, né? Porque hoje você tem produtos, você tem tecnologia, e eu acho que o produto natural, sem dúvida, também ajuda, porque ela vai estar tratando melhor da pele dela, do cabelo, sem dúvida, eu acho que também isso ajuda muito. Ela tá mais com essa consciência, né? E ela está correndo menos risco também de ter alguma alergia, né? De ter alguma reação. Menos risco, com certeza. Legal. E você tem pensado em desenvolver, ou você desenvolve algum produto específico para pele madura ou para cabelo grisalho? Olha, foi legal você ter perguntado. Na verdade, assim, a gente está lançando até inédito. A Viveda sempre foi muito tradicional em produtos para banho. A gente está entrando no mercado agora exatamente de cuidados para a pele. Então, estaremos lançando agora em abril um produto que é um hialurônico. É um booster, que ele vai trazer mais luminosidade, vitalidade para a pele e também uma vitamina C. Porque a gente sentiu uma demanda realmente gigantesca, né? A gente sente, eu acho que as pessoas em casa, inclusive, até estão se cuidando mais, porque elas estão olhando mais para elas estão precisando e querendo se sentir bem. Que bom, exatamente é isso que as maduras costumam dizer. Elas querem uma pele mesmo. Mais iluminada, Glow. Hidratada. Exatamente. É o glow. A gente sente isso, a gente quer proporcionar exatamente isso. E a gente sabe da necessidade de vitamina C também. Exato. E assim, a gente, depois de uma idade, e isso nem precisa ser tão... acima dos 30 anos, a mulher ela não produz colágeno, não produz queratina, como ela produzia antes. Então, daí a necessidade e a importância de um cosmético que proporcione você a repor essa queratina, esse colágeno, né? Tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Então, inclusive, nós temos até o suplemento, que a gente depois vai falar, mas é aquela coisa, para você ajudar o seu organismo a produzir
essas proteínas da beleza. É isso aí. E a gente estava numa discussão agora há pouco, que eu falei que ia vir conversar com você, e as embaixadoras, eu perguntei sobre o cabelo grisalho, se elas queriam perguntar alguma coisa, né, para ti. E aí, muitas usam produtos... Bom, ela tem uma infinidade de produtos, tá, que elas vão testando, tal, porque a ideia é que o cabelo fique bem branco, bem bonito, não fique amarelado, também não fique azulado, não fique acinzentado. E essa questão de deixar o cabelo branco, deixar o grisalho, é uma libertação. Mas o que eu percebi é que elas continuam usando produtos e produtos e produtos para chegar no grisalho que elas querem. Muito legal. Eu até perguntei o seguinte para elas, e essas pessoas bem mais longevas, que a gente vê com aquele cabelo branco, lindo, não fazem nada, e aquele cabelo fica lindo, assim, não, quer dizer, não é que não faz nada, não põe esse monte de produto, Deixa sabe? o cabelo mais virgem, eu diria, seria nesse sentido. Eu sempre comparo, eu gosto de comparar assim, pensa no cabelo de uma criança, não é a coisa mais brilhante, bonita do mundo? Por quê? Porque a criança não colocou nada no cabelo. Por isso que é lindo. Quando a gente começa a colocar muita coisa, o que acontece? Você vai desgastando o fio. Você vai quebrando o fio. Então, o cabelo virgem, ele sempre vai ser mais forte, mais bonito do que um cabelo com química. Fato. Então, você acha que um produto natural para cabelo, então, favorece essa questão? Totalmente. Eu acho que principalmente para cabelo, porque o cabelo, a tinta, ela vai na raiz da cabeça, né? Então, é bem complicado. A tinta, a gente podendo usar uma tinta, e hoje já existem, né? E, assim, aqui eu me coloco numa posição totalmente de consumidora. A Vivedas, inclusive, nem vende tintas, né? Mas você podendo usar uma tinta orgânica, uma tinta sem amônia, é importantíssimo. Faz uma diferença absurda. A gente deixa o cabelo grisalho justamente para não ficar naquela dependência de pôr aquele produto químico que no começo pode ser a cada 30 dias. Inclusive pode dar coceira, alergia. No começo é 30 dias, depois começa 20 dias, daqui a pouco 15 dias você tem que estar aí retocando. Já pensou, 15 dias você colocando um negócio cheio de substâncias, né, cancerígenas, substâncias que são perigosas. Então, tem que tomar cuidado. E hoje existem tintas naturais, existem recursos para você continuar pintando, mas sem ser uma tinta nociva, né? Isso é beleza natural. Então, a gente está pensando em produtos naturais para lavar, produtos naturais para tingir. Se quiser deixar também grisalho, eu acho lindo, maravilhoso também. Pode tratar com produtos naturais, o cabelo grisalho tratar também. Com produtos naturais. Então, assim, eu acho que assim, a pessoa tem que se sentir bem como ela quer. E aí, às vezes eu vejo gente jovem, sem brincadeira, que às vezes ela parece mais velha do que uma pessoa que é bem mais velha. Então, por quê? Eu acho que é o estereótipo, né? Sem criticar. Cada um é livre para fazer o que bem entender. Mas quando você começa a fazer muita coisa, aquilo te envelhece também. Às vezes a boca, né, começa a encher, fazer preenchimento daqui, preenchimento dali. Às vezes uma menina que tem 25 anos, ela não precisa. Só que ela acha que precisa. Então, de repente, ela vai ver, ela está com uma boca um pouco forçada, né? E a naturalidade é muito bonita, né? Quando você pega uma pessoa que tem uma beleza natural e compara com uma que teve muita intervenção, eu fico com a natural. E muitos homens também comentam, né? Comentam, porque fica muito gritante, né? E quando você tem a sua beleza natural, você reconhece, você se cuida, e ela parece que expande, né? Expande. As pessoas conseguem visualizar isso, até o cabelo natural também. Você viu que tem uma onda dos cabelos negros se libertarem, cacho, né? Deixar o cacho. Porque aí você está sendo autêntica, você está sendo você, né? Você não tem que se retrair, né? Na verdade, cada um nasceu desse jeito e a harmonia, né? Quando a gente cada um nasceu com a sua harmonia, né? Exatamente. Você sabe que tem agora mudando um pouquinho de assunto, as mulheres, mas no geral o público maduro, né, na medida que a gente envelhece, algumas coisas vão, né, diminuindo, algumas funções no nosso organismo, e uma delas é a visão. Sim, né? Sim. E aí a gente se usa lente ou óculos para longe,
dificulta em óculos, chegar, né? dificulta em chegar para perto. É. Então, é uma loucura, uma logística. E no ponto de venda, uma das maiores reclamações é o fato da gente não conseguir ler os rótulos. Bom, no ponto de venda já é uma complicação, mas você pode conversar com uma pessoa, com um vendedor que te dá orientação. Mas aí, quando você chega em casa e precisa ler, também é uma complicação. As maduras me passaram umas dicas que elas andam fazendo, entendeu? Tem umas que elas andam, fazem? tem umas que andam com lupa na bolsa. Nossa. E olha que uma me mostrou uma lupa que é do tamanho assim de um cartão Meu de Deus. crédito. É uma coisa tão tecnológica, ela passa assim. Mas daqui a pouco eu vou comprar essa lupa aí. Eu já. Outras andam com o celular, tira a foto e amplia. Isso eu já fiz. Tirou muita foto. E amplia, né? Então, a gente sabe da dificuldade. Você tem um produto que é desse tamanho, que é o creme maravilhoso que eu comprei, da Vivedas, e você precisa escrever tudo, né? É uma questão de regulamentação, de lei, não é isso? Exatamente. O problema é assim, você tem a questão do tamanho do produto, né? E aí você coloca o texto, mas, infelizmente, às vezes, quando o tamanho é grande, ótimo. Mas, às vezes, o produto é pequeno, né? Você imagina, às vezes, um produto que tem 15 ml, né? Então, como é que faz? Tem que pôr na caixa. Eu concordo, você tem toda a razão. Eu acho que uma das coisas que a tecnologia nos trouxe e que deve acontecer, Beth, é que provavelmente o QR Code, que está sendo mais usado, ele vai proporcionar você passar o celular e aquilo vir para você, que nem cardápio de restaurante, que agora está vindo. Você passa o... vai ter que ser alguma coisa nesse sentido, porque realmente está muito difícil, né? E uma ideia que um dos colegas nossos teve, no caso foi de supermercado, né? Mas isso serve para a loja também, é de você ter lupas no carrinho, lupas nas prateleiras. E pode ser uma lupa divertida, colorida, não precisa ser lupa parecendo que é uma coisa antiga, uma coisa que talvez não seja um objeto comum dentro de um ponto de venda. Você pode transformá-lo com um objeto divertido, comum, dentro de um ponto de venda, e facilitar a vida das pessoas, não é? É fundamental, ainda mais no supermercado, porque no supermercado não tem um vendedor para te auxiliar, né? Exatamente, porque uma das embaixadoras me falou, bom, no ponto de venda tem a vendedora, eu sempre pergunto, né? Pergunta se tem chumbo, né, no batom, que é um problema, e dá uma olhada nos ingredientes, faz algumas perguntas ou pede para ela ler, mas se não tiver, aí tem que se virar. Então... Não, tem que se virar e é importante, porque às vezes a gente está achando que está comprando uma coisa e não está. E aí com tudo, né, gente, assim, não é só com cosméticos, a gente sempre tem que ler rótulo. Por exemplo, eu evito, né, ao máximo produtos que tenham açúcar, mas já comprei, porque eu não enxerguei que tinha um açúcar ali, né? Então acontece. Então, mas fica a dica aí para você, para quem está nos assistindo, se tiver alguém que trabalha com comércio, fica a dica, colocar umas lupinhas bem charmosas para a gente poder enxergar, porque queremos sim informação. Mais um aprendizado que eu tive. Tudo que a gente faz para o público amador, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que passar informação. Eles estão ansiosos por saber o que vão consumir, em todos os detalhes. Excelente dica, importantíssima. E no seu caso, como você tem muitos benefícios a oferecer, é mais interessante ainda para você cada vez falar mais sobre isso. Mais todo um processo de aprendizado. A gente tem que passar esse aprendizado e essa história, né, para o cliente, porque tem toda uma história por trás, né? É importante mesmo. Legal. Que bom. Pena que nosso tempo está acabando, mas eu quero ainda te fazer uma pergunta sobre esse último lançamento, né, que você acabou de falar. Conta para a gente, que eu achei bem interessante. Legal. Nossa, esse é o nosso último lançamento, né? E a gente sentiu muita necessidade de estar muito em sintonia com tudo que a gente falou, de promover a beleza de dentro para fora, de suplementar, porque a gente vive correndo, a gente não tem tempo. Então, a gente lançou 2 suplementos veganos, né, claro, que são o Pure Hair, que ele evita queda de cabelo, fortalece o cabelo,
E também pele e unhas por tabela, porque ele vai ter vitaminas, minerais quelatos, silício, então beta-caroteno, biotina, ele vai ter uma série de vitaminas fundamentais para fortalecer o nosso cabelo, pele e unhas. E o outro, que também é bem bacana de tomar também, que é o ácido hialurônico. Então, a gente está super feliz com esses lançamentos, foi fruto de muito tempo de pesquisa, né? E a gente espera aí poder ajudar com esses produtos. Ai, que ótimo. E a gente vai... Fica já marcado para a gente voltar e falar só sobre esses assuntos, porque a gente já falou com uma nutróloga e uma doutora, e já deu pano para manga. Opa! Da suplementação, quando usar, quando não usar. E agora você está trazendo essa questão do suplemento natural, né? Natural. É muito legal isso. Inclusive, a vitamina A a gente substituiu, né? Para ela ser vegana, então ela é feita com cogumelo. Mas aí eu conto essa história, bem legal. Demais. Mariana, super obrigada. Adorei esse papo. Espero que vocês tenham gostado também. E a gente vai voltar com a Mariana. Muito obrigada. Foi um prazer. Adorei. Foi um prazer mesmo, pessoal. Tudo de bom. Pessoal, agradeço demais a participação de cada uma de vocês e fica o convite para voltar amanhã, aqui mesmo, neste mesmo horário, neste mesmo canal, porque nós teremos várias dicas de imagem e estilo com produtos que foram selecionados pelas mulheres, para as mulheres modernas, inquietas, com muitos sonhos para realizar. Vocês vão ver uma coleção incrível. Até amanhã!